Bom, vários colégios de ensino médio, né, eles têm uma disciplina chamada desenho geométrico. E é muito importante vocês saberem e aproveitar os conceitos sobre geometria plana, que realmente eles são úteis ao lugar geométrico. Nós vamos começar com o lugar geométrico no plano, certo? No plano. Então vamos ver o seguinte. Subconjunto de pontos. Lugar geométrico, realmente esse nome, né, lugar geométrico, ele assusta os alunos, aos iniciantes. Na realidade, lugar geométrico são pontos do espaço que têm certas propriedades. Esse que é lugar geométrico. Vamos ver um deles aqui? Olha aqui, ó. Subconjunto de pontos. Subconjunto de quem? Do conjunto, né, de pontos, que é meu espaço geométrico. O espaço geométrico é um conjunto de pontos. Agora nós estamos, né, num subconjunto que nós vamos olhar só para o plano, tá? No caso aí o plano do papel, o plano do teu vídeo, vamos lá. Subconjunto de pontos. Agora eu quero com o subconjunto de pontos, ó, pontos especiais, que equidistam. Equidista é que possui a mesma distância, que equidistam de dois pontos dados. Olha só, o que eu tenho? Eu tenho meu ponto A e meu ponto B. Tá? Esses são pontos dados, no plano. Eu vou traçar minha mediatriz, né? Vejam os vídeos sobre geometria plana, mediatriz de um segmento. AB é um segmento de reta. Tá? Então, olha só, qualquer ponto dessa mediatriz, qualquer um deles, ó, ele tem igual distância ao ponto A e ao ponto B. Porque eles formam o quê? Triângulos isósceles. Qualquer ponto, ó, você pega aqui, essa distância, né, é igual a essa distância aqui. Certo? Qualquer um. Esse ponto, essa distância até o A é igual até o B. Tá? Então isso aí, né, os pontos da mediatriz, né, no caso, né, os pontos da mediatriz são pontos que equidistam de dois pontos dados. Mediatriz de quê? Mediatriz do segmento. Então olha assim, meu M, né, é meu ponto médio do segmento AB, ó, segmento AB, e a minha reta R, né, no caso, R, é a reta perpendicular, né, que é perpendicular, ó. É a chamada mediatriz. Está bem claro? Então, ó, o lugar geométrico dos pontos que eu equidisto no plano de dois pontos dados é minha reta mediatriz. Esse aqui é o lugar geométrico. Está claro? Agora vamos ver. Uma das aplicações, né, em desenho geométrico, está vendo aqui? Em desenho geométrico. O problema é o seguinte, olha só. Quais os pontos da curva C que possuem iguais distâncias, no caso, né? Isto é, que o equidista os pontos P e Q. Tá? Olha só, isso aqui é um problema clássico, né, de desenho geométrico. O que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os pontos, que equidistam de P e Q. Eles vão estar onde? Vão estar na minha reta mediatriz. Né? Vão estar na minha mediatriz. Ó. Agora eu vejo onde a minha mediatriz intercepta a minha curva C. Está vendo aqui? Ó? Onde ela se intercepta. Evidentemente, né, que a resposta, né, vão ser esse ponto, esse e esse. Esses pontos da minha curva, né, é a interseção da mediatriz, que é a perpendicular ao meio do segmento, com a curva C. Está respondido aqui. Tá? Agora, uma das aplicações muito importantes, né, inclusive na geometria espacial, que é o seguinte. Dados 3 pontos, qual o ponto que equidista desses 3 pontos? Olha só, no plano, então eu estou no plano. Olha só, eu vou pegar aqui o lugar geométrico dos pontos que equidistam de A e B. Vou estar onde? Vou estar na mediatriz, está vendo aqui? Ó? Essa aqui é a minha mediatriz. Todos os pontos aqui, ó, equidistam, né, dos pontos A e B, porque eles estão o quê? Na mediatriz. Agora esquece os pontos A e B. Olhem só para o ponto B e C. Quais são os lugares geométricos dos pontos que equidistam de B e C? Vão estar exatamente na mediatriz, né, de B e C. De B e C. É a mediatriz de B e C. Ora, aqui, né, é a interseção. Vou chamar aqui mediatriz M1 e aqui mediatriz M2. Né? Ó, esse ponto aqui é o ponto de interseção entre as duas mediatrizes. Logo, esse ponto aqui, ó, ele tem a mesma distância ao ponto A, tem a mesma distância ao ponto B, porque ele está na mediatriz M1. E tem a mesma distância do ponto B e a mesma distância do ponto C, porque ele está na mediatriz M2. Então, repare que aqui, né, no caso, né, eu posso imaginar, né, o centro de uma circunferência, ó, centro de uma circunferência, está vendo aqui? Ó. Vou mudar de cor aqui para não confundir. Aqui,
Aqui eu tenho uma circunferência, ó, que passa pelos pontos, né? A, B, C. Então, todos os pontos dessa minha circunferência, todos eles, ó, equidistam, né, do ponto O obtido. Tá claro? Tá bem claro, então? Então, ó, como eu acho, qual o ponto, tá vendo aqui a pergunta, ó, qual o ponto? Aqui tem uma interrogação também. Dados 3 pontos, qual o ponto que equidista desses 3 pontos dados? Exatamente na interseção das mediatrizes, né? Eu formo aqui 2 segmentos, tá vendo aqui? Tá bem claro? Vamos lá. Ainda no plano, né? Qual o subconjunto de pontos, quer dizer, qual o lugar geométrico, certo? Qual o subconjunto de pontos, lugar geométrico, certo? Então, qual o lugar geométrico, no caso, né, dos pontos que equidistam de 2 retas concorrentes. Ó, 2 retas concorrentes, R e S. Meu R é dado, atenção, e meu S é dado. Eu quero achar o lugar geométrico dos pontos que equidistam de 2 retas concorrentes. Repara, aqui, né, isso aqui é a bissetriz, ó, isso aqui é a bissetriz. E aqui é a outra bissetriz, né? São 2 bissetrizes. Ó. Aqui é minha outra bissetriz. Bissetriz, né, no caso, é a reta que divide o ângulo, né, em 2 ângulos iguais. Esse ângulo aqui, ó, é igual a esse ângulo aqui. Ora, qualquer ponto daqui, atenção, distância de um ponto a uma reta é a perpendicular, ó, certo? Até a reta. Né? Aqui, ó, perpendicular aqui, ó. Essas distâncias aqui, elas são iguais, tá certo? Então, qualquer ponto da minha reta verde, qualquer ponto, tem uma distância aqui, ó, que é igual a essa distância aqui. Isso foi discutido em geometria plana, né? Que aqui forma, tá vendo aqui, 2 triângulos, ó, congruentes, tá vendo aqui, ó? Esses 2 triângulos são congruentes. Porque esse ângulo aqui é igual a esse, e eles possuem ângulo de 90 graus. Então, qualquer ponto dessa bissetriz, e dessa aqui também, né? Ó, vou pegar esse ponto aqui, ó. Qual a distância desse ponto da minha bissetriz vermelha? Ó, vai ser essa distância aqui. Né? Qual a distância desse ponto, no caso, né? A minha reta R, aqui, ó, esse ponto da bissetriz, né? Da reta vermelha, S. Né? Vai ser essa distância aqui, vou chamar de D1. Tá? Aqui desse ponto até a minha reta R, ó, perpendicular, tá vendo aqui? Ó, minha distância D1 igual a D2. Né? Aqui, D1 igual a D2. Distância de qualquer ponto da bissetriz, né? As retas R e S dadas, elas possuem a mesma distância. Então esse é o lugar geométrico. Está bem claro? Uma das aplicações, né, é o seguinte, desenho geométrico, está vendo aqui? Ó, que perturba muitos alunos. Né? A palavra lugar geométrico, isso aqui perturba muito. Quais os pontos, né, da curva C que equidistam das retas R e S? Ó, eu vou traçar as bissetrizes. Vou pegar aqui, ó, traçar uma bissetriz aqui, ó, desse ângulo. Né, ó. Peguei esse ponto, vou continuar, né? Peguei esse ponto. Eu garanto que esse ponto aqui, ó, esse aqui, equidista, né? É só prolongar, né, a tensão reta, né? Vai embora. Ó, essa distância aqui, ó, vai ser igualzinha a essa distância aqui, ó. Esse ponto aqui. E desse aqui também. E também da outra bissetriz, não se esqueça, né? Porque esses ângulos opostos pelo vértice, né, ele tem uma outra bissetriz aqui, ó. Isso aqui é uma outra bissetriz, ó. É só olhar, né, os pontos onde ela corta, né? Aqui, ó, esse ponto e esse ponto. Esses pontos, né, eles possuem, né, iguais distância, né? Só ver aqui, ó. Distância desse ponto à reta aqui, ó, no caso, né? Essa distância aqui, ó. É igualzinha essa distância aqui, ó. Tá vendo? Qualquer ponto das bissetrizes, né, tem iguais distâncias em 2 retas dadas. Claro? Qual o lugar geométrico dos pontos que equidiz de um ponto dado? Ó, aqui, né, eu dou meu ponto C, né, e dou uma distância, né, que é meu raio. Então isso aqui é uma circunferência, certo? Uma circunferência de raio R. Né? Então esse é o lugar geométrico dos pontos, né, que equidistam de um ponto dado. Qualquer ponto, ó, qualquer ponto daqui tem igual distância, tá vendo aqui? Ó, qualquer ponto aqui, ó, certo? Então, resposta, né, é uma circunferência.
Circunferência, né, é o lugar geométrico do plano, né, que equidista de um ponto dado chamado centro, né? C aqui, né? Chamado centro da circunferência. Centro da circunferência. Claro? Aqui. Qual o lugar geométrico dos pontos que possui, né, a mesma distância de uma reta S dada? Certo? Olha só, olha só. Vai ser, a resposta, né, vai ser uma reta paralela, né? Paralela. Essa reta aqui é paralela, ou essa aqui, né? Paralela. São retas paralelas, né? A D, né? Ó, aqui, ó, é minha distância D, aqui é minha distância D. Tá? Então, resposta, por exemplo, minha reta U e minha reta V, né? Essas retas são paralelas, né? Qualquer ponto dessa reta ó, tem igual distância aqui, ó. Distância, né, é perpendicular, certo? Ó, qualquer uma tem igual distância. Então, resposta, né, são as retas paralelas U e V, situadas a uma distância D. Agora, aqui é interessante, ó. Inclusive nessas aulas sobre parábola, né, tá escrito lá, tá desenvolvido, né, como é que se obtém a equação da parábola pela definição. O que é parábola, né? Parábola é o lugar geométrico dos pontos, né, no caso, né, que equidistam de um ponto dado, chamado foco, e de uma reta chamada diretriz, uma reta delta dada. Vamos pegar esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui, ó. Vamos achar a distância desse ponto a uma reta dada, no caso delta, tá vendo aqui? Essa aqui é a minha distância. Tá? Essa distância aqui vamos chamar de D1, tá? Ela tem igual distância, aqui meu ponto P, ó, tá? Tem igual distância ao ponto chamado foco. Vamos pegar, por exemplo, esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui, ó. Vamos achar a minha distância do ponto à minha reta delta. Ó, eu traço a perpendicular aqui, tá vendo aqui? Ó, perpendicular, essa aqui é a minha distância. Essa distância tem que ser igual à distância do ponto, né, do ponto ao meu foco constante. Então, esse conjunto, aqui é meu vértice, ó, olha que interessante, ó, a distância do vértice à minha reta delta, tá vendo aqui, ó, essa distância, é igual, né, à distância do vértice ao foco. Então, o vértice da parábola está aqui, ó, está entre o foco, né, e esse ponto aqui. Por isso que aqui eu posso, no caso, né, desenhar minha parábola, né, desenhar minha parábola, ó, aqui é minha parábola. Aqui está meu vértice, certo? Aqui é minha parábola. Todos os pontos da parábola, todos eles, tá? Eu pego qualquer ponto da parábola, a distância de um ponto, né, a minha reta delta, tem que ser igual à distância do ponto ao meu foco. Então, a resposta, né, parábola. Fizemos vários exercícios, né, na geometria, no caso, né, das aulas sobre parábola, só vocês verem as aulas sobre parábola, né, os vídeos sobre parábola. Né. Bom, aqui, né, é a definição de elipse. Elipse é uma curva plana, tá, tal que a soma, né, das distâncias de qualquer um de seus pontos a dois pontos fixos, né, dois pontos fixos aqui são chamados de focos, tá, são focos. Do seu plano ele é constante. Então aqui, ó, aqui é um ponto P da minha elipse. Vamos supor, ponto P. Se eu pegar meu PF, ó, meu PF1 mais PF2, isso aqui é igual a uma constante. Uma constante. Tá? Vamos pegar aqui, igual a constante. É isso que quer dizer. Qualquer ponto da elipse, qualquer ponto, a distância, ó, desse ponto ao foco e desse ponto ao outro foco, né, essas duas distâncias, a soma é uma constante. Então esse é o lugar geométrico dos pontos, né, os pontos, ó, o lugar geométrico dos pontos. No caso é minha curva verde aqui, minha elipse. Tá? Tal que, certo? Tal que, né, a distância de qualquer um de seus pontos, né, aos pontos fixos chamados foco, né, a soma delas é uma constante. Já a hipérbole, né, é quase igual à definição, só que tem que é a diferença. Né? Eu pego esse meu ponto P aqui, ó, tá vendo aqui? Ó, a diferença, né, F1, PF1, no caso, menos PF, vou colocar F2 aqui. Aqui é F1 e F2. Ou F', né? Desculpa, F' e F. Vou colocar aqui, ó, 1 aqui. Tá? Olha só, a diferença, ó, PF1, menos PF2 é igual a uma constante. Ó. P', menos P', é igual a constante. Então aqui eu tenho, no caso, aqui tem meu vértice da elipse, né?
Vou desenhar aqui, ó. Aliás, na minha hipérbola, aqui eu tenho, ó. Vou desenhar aqui. Aqui tem minha hipérbola. Tem duas curvas. Essa curva, né? E essa curva aqui, ó. Meu ponto A. Aqui são minha hipérbola. A hipérbola, qualquer ponto da hipérbola, ó, se eu pegar esse ponto, unir aqui, tá vendo aqui, ó, pegar esse ponto, unir meu outro foco, ó, sempre essa distância daqui, ó, menos essa distância daqui, é igual a constante. Pode pegar de um lado ou de outro, tá? Aqui, ó, a distância aqui, ó, e tem a distância aqui, tá vendo? Os focos, tá? Essa distância menos essa, né, é sempre igual a uma constante. Então, esse é a minha hipérbola. Então, geralmente são as cônicas, né? Chamar de cônicas, né? É parábola, elipse e hipérbola. Cai muito em desenho geométrico.